aqui para nós. Pronto, nós estamos lá no nosso tópico 4. Hoje a gente vai falar um pouquinho, tá? Vou falar pouco. Daqui a pouco a gente vai tirar algumas dúvidas de vocês, né? Dúvidas que mandaram para mim. A gente vai trocar uma ideia aqui. São exercícios, né? Repito, tudo que está lá no Classroom, né? Se tiver com dúvida, por favor, manda para a gente por please, tá ok? E vou pedir mais um favor de você nas nossas aulas de física. A partir do momento que eu coloquei a gravação, né, já está valendo. Lá no chat, por favor, escreva presente para mim, por favor, tá bom? Só colocar presente lá para garantir a presença na nossa lista de chamadas. Só escrever presente, porque fica salvo para mim, depois eu consigo retirar e fazer a chamada de vocês e a gente não perder tempo, tá bom? Mas no final da aula eu lembro de novo, tá bom? Para a gente, se alguém chegar depois. Amados, hoje nós vamos falar de algo importantíssimo mesmo. Eu digo muito importante porque é a base da teoria da eletrostática. A partir daí a gente consegue compreender bem os conceitos mais práticos, que de fato é o que o Enem até mais cobra. Corrente elétrica, circuito elétrico, capacitores. Então toda essa parte de circuito, ela tem base, ela é pautada nessas teorias que a gente está vendo, de carga elétrica, de força elétrica, e agora a gente vai ver uma propriedade que as cargas têm, que é de suma importância para tudo isso que a gente está estudando. E essa propriedade é chamada de campo, ok? Nós chamamos essa propriedade de campo elétrico. E é isso que a gente vai visualizar a partir de agora. Lembrando que toda essa eletrostática, ela é análoga, semelhante, similar aos conceitos da gravitação. Porque a gente está numa época em que Coulomb está estudando, desenvolvendo as teorias da eletrostática, mas toda a física que ele tem nas mãos, o único livro de física que ele tem nas mãos é de Isaac Newton. Então, toda a teoria que se tem no momento com relação a campo, a força, a interação, é de Newton. E, portanto, ele baseou toda a teoria dele na teoria de Newton. E, claro, né, não só baseou, como averigou se dava certo. E dá certo. Como que funciona a lei da gravitação de Isaac Newton? Bom, Newton sabe que em torno do planeta Terra, né, vamos escrever aqui, ó, o planeta Terra, perfeito, de massa mzão, como a gente está acostumando a chamar, está aqui. Em torno do planeta Terra existe uma região, olha isso, hein? Uma região que hoje a gente sabe que é uma região gravitacional, né? Até então a gente não tinha tanta certeza, mas aí Newton mesmo define isso para nós. Existe uma região, essa região ela é desenhada por essas linhas, chamadas de linhas de campo, que também são conhecidas como linhas de força. Ficou fraquinho aqui, tá? Você que está copiando, fica ligado. Linhas de campo. Bom, como eu não consigo deixar parado desse jeito, nós vamos colocar com outra cor. Linhas de campo, também conhecidas como linhas de força. Elas mostram a intensidade, a direção e o sentido dessa região que eu estou desenhando em azul e que nós chamamos comumente no dia a dia de G, conhecido como a gravidade, ok? O que é que tem em torno da Terra que faz o planeta atrair tudo para o seu centro? A resposta de todos, gravidade. Por que que esse pincel cai quando eu solto ele? Gravidade, né? Eu sou atraído para o centro da Terra a todo instante. Se eu tirar o chão debaixo do meu pé, a minha tendência é cair. Cair aonde? No centro da Terra. Por quê? Quem é que me puxa? Quem é que me atrai? Gravidade. É a nossa resposta para tudo. Porém, eu quero que você entenda que mesmo um corpozinho qualquer aqui, né? E vamos colocar aqui, por exemplo, a Lua,
Vamos falar que a Lua tem uma massa mzinho, ok? Eu sei que quem atrai a Lua para o centro da Terra não é a gravidade, é uma força. O que atrai a Lua é uma força chamada de força gravitacional. Só que aí veio a grande questão respondida por Isaac Newton. Quem é que cria essa força? E aí Newton, de uma forma mais, como é que eu vou falar para você? De uma forma mais elegante, disse: quem é que permite essa força? Amado meu, preste atenção. A Terra consegue atrair a Lua, consegue atrair você sem encostar em nós, sem encostar na Lua. Ela consegue resolver, ela consegue atrair uma força gravitacional à distância. Só que ela só consegue chegar lá porque a Lua, você e eu estamos imersos nessa região em torno do planeta Terra chamada de campo gravitacional. Meus amados, a Terra só pode atrair a Lua com uma força gravitacional à distância devido a uma propriedade chamada de campo. Ninguém atrai nada à distância sem um campo. Por isso a gente diz que quando eu faço uma força mecânica nesse quadro, eu estou aqui, ó, empurrando o quadro, ou eu posso puxar o quadro, empurrar o colega, puxar o colega. Agora, atrair e repelir o colega, eu preciso de fazer força à distância. E eu só consigo mexer as coisas à distância se eu produzir algum tipo de campo. É isso que o ímã faz no prego. O ímã tem em volta, em torno de si, campo gravitacional. Quando eu pego um preguinho e mergulho dentro do campo, esse prego sofre as ações desse campo. E a primeira ação clássica é sofrer a ação de uma força. Aonde está a Lua agora? Imersa dentro do campo gravitacional terrestre. Aonde nós estamos agora? Bom, na nossa casa, em algum outro lugar, enfim, dentro do campo gravitacional terrestre. E quem está dentro do campo da Terra sofre as ações desse campo. Essas ações são duas, ok? A primeira recebe a ação de uma força. A segunda, eu converso com vocês mais para frente um pouquinho, ok? E dessa forma, imediatamente, Isaac Newton escreve, né, a equação que muda toda a nossa história da gravitação. Ele diz assim: olha, a força que a Terra faz na Lua é chamada de força gravitacional, mas eu também vou dar o nome de força peso. Você já deve ter escutado falar nisso. E como que se calcula a força-peso? Massa vezes a aceleração da gravidade. Se você isolar aquele G, eu tenho força sobre massa. Pronto. Eis a equação do campo gravitacional do planeta Terra. Mas olha que interessante. Para calcular a gravidade da Terra, o que, que o campo gravitacional da Terra faz? Permite interação à distância. Vamos anotar isso? Conceito de campo. O que, que um campo faz? Qualquer campo, tá? Permite interação ou interações à distância. Muito bem, Simon. Então, o campo gravitacional da Terra permite essa força gravitacional? Sim. Mas olha que detalhe curioso. Para calcular o campo gravitacional da Terra, ele é o nosso ser a ser estudado nesse momento, a gente precisou de um segundo corpo. Olha que doido. Para calcular o campo gravitacional da Terra, aqui, nesse lugar, a gente usou a Lua. E aí, se eu tenho a massa da Lua e a força que ela recebe da Terra, dá para eu calcular o campo gravitacional do planeta Terra aqui, pelo amor de Deus, ok? Aqui, nesse ponto.
Porque vocês devem saber que o campo gravitacional do planeta Terra muda à medida que eu me distancio ou me aproximo do seu centro, que é onde começa toda a gravidade. Nós chamamos de centro de gravidade, perfeito? Então, bonitos, é aqui que começa toda a gravidade. Então, é claro que onde está o meu dedo aqui, eu tenho um campo. Aqui mais longe, o campo é mais fraco. Aqui mais longe, o campo é mais fraco. E por aí vai. O campo gravitacional vai se enfraquecendo à medida que eu me distancio. Isaac Newton, olhando para isso, disse: poxa, para calcular o campo do planeta Terra, eu preciso de um segundo corpo? De uma segunda opinião? E se eu quiser calcular o campo do planeta Terra em função da distância? Porque ali não tem, de forma direta, a função da distância. Porém, Isaac Newton já tinha escrito que a força gravitacional é constante, massa de um corpo, massa de outro corpo, dividido pela distância entre eles ao quadrado. E já conhecendo a fórmula da força e agora mostrando a fórmula da gravidade, ele substituiu no lugar de Fg toda essa equação, G, mzão, mzin sobre d ao quadrado. E aí eu vou fazer de forma direta, tá? Se no lugar desse F você jogar G, mzão, mzin sobre d ao quadrado, corta o mzin com o mzin aqui de baixo, você chega na equação da gravidade. Essa é a equação do campo em função só da Terra e da distância. Olha isso. Olha isso. É possível calcular o campo gravitacional do planeta Terra em função de uma constante, ok? Da massa da Terra e a distância até o lugar que eu quero calcular. Quero mostrar para você nesse primeiro momento da aula que aqui embaixo eu não preciso de um segundo corpo, de uma segunda opinião para calcular o campo gravitacional da Terra. Só que eu estou falando isso de forma um pouco mais rápida, porque você tem um capítulo todo de gravidade, de gravitação, para conversar com Tarsis, né, lá na mecânica, na frente A. Então tem todo esse revisional de novo, mas eu precisava mostrar para você que, assim como a Terra atrai a Lua, ou eu e você, um satélite qualquer, à distância, uma carga elétrica também interage com outra carga elétrica à distância. Porém, para isso existir, uma carga elétrica tem que produzir ao seu redor essa região chamada de campo. O campo é representado pelas linhas, e essas linhas mostram sempre o módulo, a direção e o sentido desse campo. Por isso, essas linhas têm um direcionamento, que para o caso da gravidade, do campo gravitacional, essas linhas foram convencionadas a apontar para o centro da Terra. Então, toda vez que você desenha um campo gravitacional, você vai desenhar desse jeito. Essas são as linhas de campo apontadas para o centro da Terra, perfeito? Então, aqui dentro dessas linhas infinitas, eu tenho esse campo apontado para o centro da Terra o tempo todo, perfeito? Aqui estão as linhas de campo. Aqui está o vetor força. Quem é que atrai? É força. Campo não atrai. Quem atrai é força. Mas quem permite essa força? O campo, ok? Essa é a nossa conversa introdutória para a nossa aula de hoje. Alguma dúvida nessa lembrança do primeiro ano? E aí, alguma dúvida nessa primeira parte ou está suave? Já rolou um printão aí? Sim. Podemos apagar? Pode. O que nós vamos mostrar para você agora, meu amado, é a inspiração do campo elétrico, né? Porque o campo elétrico é quem permite
aquela força elétrica que a gente estudou semana passada à distância. Do mesmo jeitinho, né? De forma bastante análoga, a nossa equação, a nossa definição vai acontecer para o campo elétrico. Show de bola? E dessa forma, perceba, mesmo jeito, ó, uma carga elétrica que a gente vai comumente chamar de quesão, ok? O que é essa carga? Uma carga que vai ser chamada de carga fixa, tá bom? Essa carga fixa, ela está aqui, a gente vai estudar o campo dela. Em torno dela, nós também temos linhas de campo. Ah, também é chamado assim, linhas de campo? Aham, também conhecida como linhas de força, tá aí. E toda vez que uma outra carguinha entra nessa região de campo, ela sofre as ações desse campo. Essa carguinha que a gente está colocando aqui, o exercício vai chamar de carga de prova, carga pontiforme, ela está aqui só para provar o campo da outra, da nossa carga fixa, só para isso. E aí olha que interessante, quem é que permite essa cargona quesão repelir através de uma força elétrica a nossa carguinha quesinho? Essa região aí que nós estamos chamando de linhas de campo. Qual é o campo? O campo elétrico, que por determinação física nós vamos chamar de E. E é o campo elétrico, é a simbologia do campo elétrico. Perfeito, Pimpolhos? Então nós temos aqui as linhas de campo que fornecem, de novo, módulo, direção e sentido do campo naquele local. E mais uma vez digo para você, o campo elétrico da nossa carga quesão, ele varia, ok? Ele não é uniforme. Aqui nesse ponto ele vale um valor, aqui ele é outro e lá ele é outro. Se nós marcarmos para você 3 regiões aqui, ó, região 1, 2 e 3, eu posso dizer para você com certeza que o campo em 1 é maior do que em 2, que é maior do que em 3. Porque aqui nós temos as interações eletromagnéticas e gravitacionais são fortes perto. Então, quanto mais perto da carga, mais forte é o campo, mais forte é a permissão da força que ela pode causar numa carga qualquer. E por definição, né, meus amados, o campo elétrico de uma carga, aqui, ó, da nossa cargona, pode ser calculado como a razão entre a força elétrica que ela causa numa outra carguinha qualquer. Tá aí. O campo da nossa cargona pode ser calculado através da força que ela faz nessa pequenininha, nessa carga de prova. Força é dada em Newton e carga é dada em Coulomb. Por isso, nós temos a unidade do campo elétrico. Qual é a unidade? Newton por Coulomb. E eu gostaria que você entendesse de forma muito simples essa questão da permissão, moçada, né? Como assim permissão? O campo elétrico é uma região que permite força em cargas. Suponha, imagine isso aqui. Não estou te falando quem está criando, quem criou essa região existe aqui no espaço. E aqui dentro dessa região tem um campo elétrico uniforme. O que é um campo elétrico uniforme? Constante em todos os pontos, igual em todos os pontos. Aí o cara vira para você e fala, ó, aqui dentro dessa região tem um campo elétrico de 100 Newton por Coulomb. Querido, fisicamente, o que significa isso? Significa que quando você jogar uma carga aqui dentro dessa região, uma carga elétrica qualquer, ela vai sofrer as ações desse campo. E qual é a ação que esse campo dá? Olha aqui, lê comigo. 100 newtons por Coulomb. Newton é força. Essa região aqui está dizendo para você que essa região fornece
bate com 100 newtons de força para cada 1 coulomb de carga que eu jogar ali dentro. Então, se você virar e jogar aqui dentro uma carguinha positiva de 3 coulombs, você já sabe que essa carguinha vai tomar um pedala, vai tomar uma força desse campo. Quanto que vai ser essa força? Ô meu amado, se são 100 newtons para cada 1 coulomb de carga, se eu botei 3 coulombs de carga aqui, qual vai ser o tamanho da força elétrica que essa carga vai sofrer? 3 vezes o valor? 3 vezes o valor, 300 newtons de força. Simon, mas essa força vai empurrar essa carga para onde? Para fora, para dentro, para a direita, para cima, para baixo? Ainda não vem ao caso, daqui a pouco eu falo para você. Porque aí a gente já precisa de um vetor, né? Já deu para perceber que se a força elétrica é uma grandeza vetorial, o campo também é. Então, se o nosso campo elétrico está aqui, na vertical, se o campo elétrico está na vertical, provavelmente ele vai criar forças nas cargas na vertical. Se esse campo elétrico nessa região está aqui na horizontal, né? O que é isso, Simon? As linhas de campo é porque vai ser criado ali uma força nessa direção. Mas daqui a pouco a gente mostra isso para você. Eu só queria que você entendesse de forma simples o conceito de campo elétrico. Ok? Aqui, criado por uma carga, e aqui, numa região qualquer do espaço. Né? Não sei quem criou, só está aqui. Né? O campo só está aqui. Perfeito? Agora, claro, né? Do mesmo jeito que nós calculamos o campo elétrico dessa carga usando uma segunda carguinha, é possível calcular o campo elétrico só em função da nossa carga fixa. Claro que é. Como? No lugar daquela força, substituindo K, Qzão, Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. Cortando os respectivos Qzinhos, nós vamos ter como fórmula do campo elétrico de uma carga qualquer a equação Kq dividido pela distância ao quadrado. Bonito? Essa é a equação do campo de uma carga. Olha a carga ali. Depende da constante, do lugar onde ela está, depende dela, claro, e depende da distância. E aí eu já mostro para você essa relação inversamente proporcional, para você identificar mesmo que quanto mais longe, quanto mais aumenta a distância, menor fica o campo. Aí, ó, aumenta a distância, eu diminuo o campo. E pelo amor de Deus, hein? Perceba, ao quadrado ainda. Se eu aumentar a nossa distância em 2 vezes, dobrar, o campo vai cair 2 vezes ao quadrado, 4 vezes. Assim como também se eu diminuir a distância, o campo aumenta ao quadrado. Tem uma relação logarítmica aqui, hiperbólica, perfeito? Então, esse é o conceito de campo elétrico. Toda carga elétrica tem ao seu redor campo elétrico, fato. Ah, toda carga tem força? Aí depende, porque por definição força elétrica é a interação entre 2 ou mais cargas, a gente já viu, mas uma carga só, sozinha, no espaço, tem campo? Tem. Toda carga elétrica possui campo elétrico. Vamos anotar? Pelo amor de Deus, tá? Carga elétrica. Muita gente fala, e o nêutron? O nêutron é partícula, sem carga, né? Então, o nêutron não tem campo elétrico, né? Ele não cria campo elétrico ao seu redor, porque o campo elétrico é uma definição de quem tem carga. E o campo gravitacional, Simon? É uma definição de quem tem massa. Todo mundo que tem massa gera, produz campo gravitacional. Todo corpo que tem carga produz campo elétrico. Toda carga elétrica possui
campo elétrico. Perfeito, lindos? Então, tudo que a gente está fazendo aqui, tanto lá em cima quanto aqui embaixo, é a definição para calcular o campo de uma carga, ok? O campo da nossa carga chamada de carga fixa, carga quesão. Alguma dúvida aqui? Fala, Lucas. O que você falou aí é toda carga elétrica possui campo elétrico, mas Perfeito. nem toda carga elétrica possui força elétrica, né? Com certeza, porque para ter força tem que ter duas. Por exemplo, essas duas aqui têm força elétrica, mas se eu tirar essa daqui, arrancar essa daqui fora, eu só tenho uma carga no espaço e ela tem campo, não tem força. Emerson estava falando comigo? Não, ok, certinho. Certinho? Podemos apagar, queridões? Beleza. Aí é com vocês, hein? Professor, Fala comigo. deixa eu te fazer uma pergunta. Não vai fechar na nossa cara, não? O link, não? Vai o quê? Porque são 2 aulas. Já passou Sim. acho que a primeira aula termina 7h10, não é? Isso. Aí, como ela entrou atrasado aqui por causa da conexão de internet, aí ele conta os 40 minutos normais, sabe? Aí eu falei assim, daqui a pouco eu pulo para o outro link, a gente está com a marca agora de 7 minutos remanescentes, tá bom? Ok. Aí, terminando aqui, a gente troca de link lá, sem problema. O Zoom é assim, né? A contagem dele é dele. Eu posso marcar a reunião para 6h30. Se eu começar ela às 7h da noite, ele vai contar a partir do 0. Tá entendendo? Ele vai nesse formato. Na hora que chega a outra aula, ele não fecha o link, não, enquanto não acabar essa. Beleza. Engraçado, né? Outra coisa também para a gente que marca a aula, a gente tem o cuidado de mandar o link direitinho para vocês lerem, mas qualquer horário que eu colocar, eu abro a aula em qualquer horário do dia, entendeu? Se colocar a aula meia-noite e quiser abrir ela 6h, eu abro. O importante é gerar o convite, né? Não importa a data, né? Eu marquei uma aula para amanhã. Se eu quiser abrir o convite dela hoje, eu abro, né? E vocês entrando pelo link certo, também adentram na aula, tá? Ele é mais livre nesse sentido. Vamos ao pepino dessa parte? Eu acho que a teoria não é nem tão difícil assim, né? O conceito de campo, como calcular é mais equaçãozinha, mais formulinha, só que Coulomb esbarra aqui num sentido. Que sentido, Simon? O sentido vetorial da parada. Por que vetorial? Porque foi definido para o campo gravitacional que as linhas de campo apontam para o centro da Terra. Legal. Só que eu só tenho um tipo de massa, que é a massa positiva, não existe massa negativa. Agora, quando a gente vem para cá e vem falar de carga elétrica, nós temos 2 tipos de carga elétrica, a positiva e a negativa. Como diferenciar o tratamento dos 2 campos para que a gente consiga matematicamente, algebricamente mesmo, calcular as coisas de forma diferente? No sentido das linhas. E por isso foi convencionado, né? Para o ímpar, 0 em 1, unidunité, foi escolhido, convencionado. Gente, isso não muda em nada. E é isso que vocês têm que entender, tá? Vocês têm que entender. O que eu vou desenhar aqui agora não muda em nada o conceito do campo e o que ele faz, que é gerar uma força elétrica. Não muda em nada. Repare, foi convencionado, escolhido, só isso, que a carga positiva vai ter um campo chamado de divergente, enquanto a carga negativa vai ter um campo chamado de convergente. Como assim, Simon? Divergente é aquilo que sai. Convergente é aquilo que entra, que converge. Está aí. Então, as linhas desses campos têm orientações específicas, porque a gente está falando de um vetor.
portanto, além de módulo, né, de valor, tem direção e sentido. Então, o campo de uma carga positiva e o campo de uma carga negativa diferem no sentido. Por isso, chamado de campo convergente e chamado de campo divergente. Tá aí. E esse campo, você já sabe, varia em todos os pontos do espaço, é conhecido na física pela palavra, né, de campo não uniforme. Simon, então essas cargas, esses parzinhos de carga vão gerar para mim campos não uniformes? Vão sim. Tanto é que nos dipolos, por exemplo, um conhecido seu, o NaCl, né? Tá aí, ó. As linhas se comportam nessa forma. Que demais isso. É assim que interagem as linhas de um dipolo, tá? Olha lá, sai de mais e entra em menos. Você consegue achar alguma característica interessante aqui dessas linhas? Alguma diferença delas aqui no centro? Ali, ó, sai de mais, desenha as flechinhas aí saindo, né? E tudo isso indo para menos. Alguém consegue ver alguma coisa curiosa nesse desenho? E por favor, tá? Te cortando. Tem linha passando aqui na frente, linha passando lá atrás, linha em todos os lados. Essa é a representação do dipolo. Você consegue perceber que as linhas estão mais juntas, perto das cargas, e aqui no meio, que é a distância mais próxima delas? À medida que eu vou me afastando das cargas, as linhas vão se abrindo, vão ficando menos densas. Então, até aqui você consegue perceber a intensidade do campo elétrico, que vai se dar para nós muito forte aonde as linhas estiverem mais juntas e fraco aonde as linhas estiverem mais separadas, ok? Isso é a determinação de um campo que não é constante. Olha como as linhas têm angulações diferentes, né? Olha como essas cargas interagem num campo chamado de não uniforme. Simon, onde eu tenho um campo chamado de uniforme? Quando a gente tem um campo gerado por duas placas planas, paralelas, eletrizadas, com cargas de mesmo sinal, quer dizer, de mesma intensidade e sinais diferentes. Quase que eu falo o mesmo sinal para você. Aí, duas placas, em laboratório a gente faz isso, eletrizo uma com carga positiva, vou até escrever aqui, mais Q, e eletrizo a outra com carga negativa, menos Q. Entre essas placas, o experimento mostra que as linhas iam funcionar assim, nesse padrão. Olha que diferença, moçada, desse desenho para o que a gente acabou de fazer. Olha isso. Vê que fora das placas continua aquela bagunça, né? Agora, entre as placas, você precisa desenhar isso com o mesmo valor. Então, não importa a posição, se perto dessa placa, perto da de lá, no meio, mais em cima, mais embaixo, entre as placas, o campo é uniforme e constante em todos os momentos. Bora para o link 2?